Você gostaria de controlar ou acabar de uma vez com todas com a sua hemorroida, sem precisar usar medicamentos, levando uma vida mais saudável, livre de dores e incômodos? Você já pensou na possibilidade em aprender métodos totalmente naturais, sem precisar ficar procurando na internet o que funciona para tratar sua hemorroida? Imagine você levando uma vida normal, sem privações e sofrimento, podendo ir ao banheiro sem aquela preocupação toda vez que vai fazer suas necessidades. Imagine você poder sentar normalmente sem dores ou coceiras, fazer atividades físicas que você já não faz devido a este problema. O que eu vou lhe ensinar vai possibilitar que você controle ou acabe com a sua hemorroida já nos primeiros dias, sem gastar seu tempo e nem seu dinheiro mais que o necessário. Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Eu também ficaria desconfiado a princípio, se eu mesmo não tivesse visto os resultados comigo e com algumas pessoas que já utilizaram estes métodos. Fique comigo pelos próximos 8 minutos que você vai entender claramente o porquê desses resultados. Não há segredo nem mágica alguma no que eu vou lhe explicar agora. É apenas um método que qualquer um pode aplicar, mas que pouquíssimas pessoas conhecem. Veja, por exemplo, o depoimento de Fernando Monterrey, uma das pessoas que utilizaram estes métodos. Todas as vezes que me dava vontade de ir ao banheiro, batia aquela sensação de desespero. Já não sabia mais o que fazer. Graças às suas dicas, hoje posso levar uma vida normal. Você é o cara, Fernando. Não vá embora, porque nesse vídeo você vai receber 3 dicas para controlar ou acabar de vez com a sua hemorroida. Fique comigo pelos próximos 5 minutos e descubra como e por que algumas pessoas estão controlando ou acabando com a hemorroida em tempo recorde, apenas aplicando algumas técnicas simples e inovadoras no seu dia a dia. Tudo isso sem sofrimento e sem o uso de remédio. Se você está realmente comprometido em aprender o que realmente funciona para não sofrer mais devido à sua hemorroida, o que eu vou lhe falar vai mudar completamente a maneira como você enxerga este problema hoje. Você vai entender por que muitas pessoas não utilizam esse método, e muito menos as 3 dicas que eu vou lhe ensinar daqui a pouco. Você vai ver que tratar a hemorroida é mais simples do que você imagina. Mas antes, deixa que eu me apresente. Você deve estar se perguntando, quem sou eu para te ensinar tudo isso? Eu me chamo Wanderley Montes de Lima. Atualmente tenho 43 anos. Trabalho numa corporação que me coloca por mais de 8 horas ao dia sentado em frente ao computador. Eu também já perdi muito tempo e sofri bastante procurando alguma coisa que solucionasse meu problema de uma forma rápida e simples. Minha história é parecida com a sua. Nunca liguei muito para este problema que atormenta milhares de pessoas, que é a hemorroida. Um dia aconteceu comigo o que eu menos esperava. Quando completei meus 35 anos, parecia que o mundo virou de ponta cabeça. Na academia, comecei a sentir-me desconfortável em determinados aparelhos. Em certa manhã, eu comecei a ter dificuldade para defecar. E muitas vezes, pela pressa em querer honrar com a hora de entrada no meu emprego, acabei deixando para ir ao banheiro na empresa, onde me sentia constrangido e pouco à vontade. Eu tenho um hobby, sabe? Mas o que eu fiz com o meu hobby favorito? Minhas trilhas de moto. Confesso que tentei por muitas vezes. É comum para desportistas que fazem trilha sempre saírem em grupos, pois levamos as motos em carretas com 2 ou 3 motos e vamos conversando sobre tudo até chegarmos ao local escolhido. Só é proibido falarmos de trabalho. Apesar de ter ficado cada vez mais desconfortável andar de moto, eu continuei insistindo, até que um dia veio o pesadelo. É até chato eu comentar isso aqui, mas meu dever é relatar o problema em fim de te ajudar. Então, num dia desses, de trilha, precisei ir ao banheiro, imediatamente. Mas banheiro, que banheiro no mato! Passei a mão no rolo de papel higiênico e tratei de adentrar a mata. E você já viu, né? Quem já passou por isso não gosta nem de lembrar dessa situação. Eu estava suando, muito nervoso, com muita dor no ânus. Uma dor horrível que parecia estar cortando meu ânus. Uma sensação como se uma lixa estivesse raspando em toda a minha região anal. Terrível. E pior, como eu iria falar isso para os meus amigos? Nesse dia, era eu quem estava com meu Jeep puxando o reboque com as 3 motos. Para transportar as motos, nós usamos Jeeps, também para trilhas, com suspensão dura. Você já deve estar imaginando eu com uma crise de hemorroida e dirigindo um Jeep, que pulava mais que cavalo chucro, e ainda fazer força para disfarçar a dor perante os meus 2 amigos. Bem, daquele dia para cá, um novo mundo se abriu para mim.
fases com limitações ao meu esporte e academia e ainda uma necessária mudança nos locais de alimentação. Sem contar o meu chefe que estava dando indiretas, querendo insinuar ou até insinuando mesmo que eu estava matando o meu trabalho no banheiro da empresa, algumas vezes por quase 1 hora. Mas o pior ainda estava por vir. Foi quando fui consultar com um médico. Talvez você já tenha passado por essa situação. Ficar numa posição nada agradável com uma pessoa mexendo no seu ânus não é nada agradável, não é mesmo? Eu me senti humilhado. Se você nunca passou por uma situação dessas, espero que você não precise passar por isso, porque realmente é constrangedor. A partir desse dia eu tomei uma decisão. Eu decidi que nunca mais iria passar por uma situação daquelas. Decidi que não descansaria enquanto não descobrisse o que realmente funcionasse de forma natural para acabar com o meu problema. Num primeiro momento eu fiquei muito apavorado com a situação, pois a maioria das informações que eu encontrei na internet eram assustadoras ou propagandas disfarçadas de tratamentos em clínicas especializadas e caras. Enquanto eu sofria isolado com o meu problema, fui pesquisando em livros diversas técnicas e receitas para aliviar e quem sabe até resolver de uma vez por todas a questão da hemorroida que tanto estava me assustando. Passei noites e noites sem dormir tentando achar uma solução. Li revistas, comprei livro, investi tempo e dinheiro, tentei várias coisas até chegar no que realmente funcionava. Descobri coisas que poucos sabem que existem. Foram alguns anos de dedicação profunda para entender como podemos tratar a hemorroida de forma natural. Apliquei essas técnicas que aprendi em mim mesmo. Demorou muito e deu muito trabalho. Eu cometi meus erros, bati cabeça, gastei dinheiro à toa, gastei tempo à toa, mas valeu muito a pena. Finalmente passei a entender quais eram os segredos para acabar com a hemorroida. Acabei desenvolvendo um método e criei um livro sobre isso. Testei esse método com dezenas de pessoas e deu muito certo com eles também. Descobri técnicas de tratamentos naturais totalmente inovadoras e extremamente eficientes que ninguém te ensina. Essas técnicas farão com que você controle ou até acabe com a sua hemorroida em poucos dias, em alguns casos até 72 horas. Vou ensinar você como controlar ou acabar com a hemorroida de uma vez por todas, sem perder tempo e sem sofrimento. Daqui a pouco vou lhe dar mais detalhes desse método e como aprendê-lo. Mas antes, eu prometi que iria lhe dar 3 dicas para controlar ou acabar com a hemorroida. Vamos às 3 dicas. Devo avisá-lo que você vai ficar surpreso com o que vai ver e até um pouco com raiva por ninguém ter ensinado isso para você antes. Dica número 1. Vou te informar sobre algumas medidas que podem ajudar na prevenção das hemorroidas. Adote uma dieta rica em fibras, coma frutas, vegetais e grãos. Beba muita água, em quantidade de 6 a 8 copos ao dia, equivalente a 1,5 litro a 2 litros diariamente. Lembrando que o consumo de fibras com pouca água poderá ser altamente prejudicial. Portanto, crie o hábito de tomar água. Deixe um copo ou uma garrafa em frente ao seu local de trabalho. Quando eu digo água, não estou falando de outros líquidos como sucos e muito menos refrigerantes. Caso seja necessário, tome suplementos de fibra para complementar sua dieta, desde que acompanhados de ingestão de água, ok? Reafirmo que aumentar o consumo de fibras é necessário, pois esses alimentos fazem um papel de varredura intestinal. Porém, se não houver uma ingestão de água condizente para auxiliar no fluxo dessas fibras, elas irão ressecar e atrapalhar a captação substancial de alimentos digeridos, e que é prejudicial ao organismo. Evite ficar postergando o momento de evacuar. Sempre que possível, quando der vontade, vá logo ao banheiro. Pratique atividades físicas ou ao menos faça caminhadas, pois elas auxiliam e muito nos movimentos peristálticos, que são movimentos rítmicos e voluntários, que impulsionam o bolo fecal para ser expelido. Evite o sedentarismo e a obesidade. Não fique muito tempo sentado, principalmente no vaso sanitário. Evite temperos como pimenta, alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas. Procure educar seu intestino para funcionar sempre no mesmo horário, de preferência pela manhã. Coma frutas como mamão, ameixa, laranja com bagaço, uvas, abacaxi, manga, tangerina, pera e maçã. Na primeira dica foram várias em uma só. Anotou tudo?
Dica 2. Como evitar a constipação intestinal, mais conhecida como prisão de ventre. A constipação também causa sintomas de dores de cabeça, oscilação de humor, desnutrição, desânimo, falta de apetite, inchaço abdominal, formação de gases e hemorroidas. As dicas a seguir ajudam a combater a constipação intestinal. São hábitos alimentares saudáveis que devem ser seguidos diariamente para a manutenção dos resultados. Acostume-se a usar azeite de oliva natural em suas refeições. Beber um copo de água gelada ou morna em jejum todos os dias. Procure educar seu intestino para funcionar sempre no mesmo horário. O horário ideal para a maioria das pessoas é após o café da manhã. Mesmo sem vontade de evacuar, procure criar hábito de ir ao banheiro logo após o de jejum. Mas não faça força para defecar, faça deste um hábito natural e caso não tenha sucesso em 2 a 3 minutos, então é melhor procurar acalmar-se e programar-se para ir ao banheiro mais tarde. Assim como eu já disse acima, coma frutas, como a mamão, ameixa, laranja, bagaço, uvas, abacaxis, manga, tangerina, pera e maçã. Se preferir, adicione cereais e mel. Aveia em flocos e linhaça que podem ser encontrados em supermercados ou lojas de produtos naturais, podendo ser incluídos gradativamente nas refeições, adicionado ao leite ou frutas, ou ainda preferencialmente ao iogurte. Caminhadas regulares também são eficientes para ajudar o funcionamento do intestino. Obedeça os avisos do seu intestino, evitando deixar para depois quando estiver com vontade de evacuar. Dica 3. Essa dica é sobre o alívio imediato durante uma crise. Vou lhe apresentar agora uma das diversas técnicas que poderão aliviar sua hemorroida imediatamente e controlando a crise praticamente na hora. Isso mesmo, na hora. Essa técnica é bem simples, mas que funciona muito bem. Diante de uma crise hemorroidal, no caso de você não ter nenhum produto à mão, procure enrolar um gelo em uma toalha limpa e colocá-lo na região anal. Mas atenção, não coloque o gelo diretamente na pele, pois ele poderá causar queimaduras. Deixe de 15 a 20 minutos e em seguida descanse por cerca de 15 minutos e repita o processo durante umas 2 horas. E descanse por mais 2 horas e depois repita o ciclo. Isso vai aliviar utilizando apenas o gelo. Essa é uma das várias técnicas e na realidade é a mais simples que eu descobri e que fizeram eu parar de sofrer com momentos de crise com hemorroidas. Você pode estar se perguntando, mas por que eu estou lhe ensinando tudo isso? Porque eu cansei de ver tanta gente sofrendo com hemorroida, sendo que eu sei qual a solução para este sofrimento. Quando você sabe a solução, você acaba se sentindo um pouco responsável pelo sofrimento dos outros. Se você gostou do que lhe falei e quer aprender como controlar sua hemorroida em menos de 3 dias, e de uma forma simples, natural, diferente de todos os métodos tradicionais, eu vou lhe falar agora como você pode adquirir o método completo. Mas quero adverti-lo, se você não estiver realmente comprometido em aprender a controlar ou acabar com a sua hemorroida, ou achar que eu vou lhe apresentar um daqueles métodos tipo acabe com a sua hemorroida da noite para o dia, ou seja, se você acha que eu vou lhe ensinar alguma fórmula mágica para acabar com a sua hemorroida, é melhor parar de ver esse vídeo agora mesmo. Não vou lhe ensinar nenhuma fórmula mágica, mas se estiver disposto em descobrir um método claro, eficiente, que leve em conta hábitos saudáveis de alimentação e tratamento, você vai gostar muito dos próximos minutos desse vídeo. No final desse vídeo você vai poder ver as opiniões de algumas pessoas que utilizaram esse método. É importante que você veja esses depoimentos para entender como que pessoas que não sabiam que existia uma forma simples e eficaz para controlar a hemorroida em pouco tempo passaram a ter uma vida normal sem dores e incômodos. Você pertencerá a essa comunidade de pessoas que venceram as suas limitações e hoje vivem normalmente. Antes de ver os depoimentos, vou lhe dizer como adquirir este método. Eu criei um livro que ensina todo o meu método de maneira simples, passo a passo. O método que eu vou lhe ensinar a você é baseado nas 3 dicas que eu lhe passei. Tenho o prazer de lhe apresentar o livro digital, Como Tratar Hemorroidas. Trata-se de um livro digital, mais precisamente um e-book. O livro possui 10 capítulos, passo a passo, para você controlar ou acabar com a sua hemorroida. Veja o que você encontrará no e-book. Capítulo 1. O que são hemorroidas, sintomas e causas da hemorroida, tipos de hemorroida externa, hemorroida interna, níveis de hemorroida. Capítulo 2. Iniciando um diagnóstico, tratamento clínico da hemorroida, tratamento cirúrgico da hemorroida. Capítulo 3. Prevenção. Como você prevenir de forma que você não sofra com este problema. Capítulo 4. Constipação, o fator emocional.
Capítulo 5. Tratamentos caseiros, alívio imediato durante uma crise, pomada caseira, dietas recomendadas, sucos e chás, cuidados durante o tratamento caseiro e mitos e verdades. Capítulo 6. Fissura anal, tipos de fissura, sintomas de tratamento clínico da fissura anal, tratamento cirúrgico da fissura anal. Fissura anal é um corte ou fenda na região anal. Esta lesão pode se estender para dentro do seu ânus em alguns casos. A fissura anal é uma das doenças que mais acomete o ânus, gerando um grande desconforto dependendo da intensidade e extensão da lesão, e devendo ser sempre lembrada como uma causa de dores e sangramentos anais. Capítulo 7. Prolapso retal. Encontra-se geralmente tanto em crianças quanto em adultos, e pode ser classificado de acordo com a severidade como um prolapso retal completo, ou um prolapso de mucosa ou um prolapso retal interno, também denominado como prolapso oculto. Capítulo 8. Candidíase. Capítulo 9. Síndrome do intestino irritável. Capítulo 10. As considerações finais, o glossário e a bibliografia. É um livro totalmente digital e você terá acesso imediatamente após a confirmação de pagamento, podendo fazer download para o seu computador, tablet ou telefone. Você deve estar se perguntando, quanto eu terei que pagar por este livro? Talvez você esteja achando que não conseguirá pagar por um livro tão completo como esse. Antes de eu lhe revelar o preço, gostaria que respondesse mentalmente algumas perguntas. Quanto vale para você um livro que te ensinará a controlar a hemorroida ou acabar com elas de forma natural e sem sofrimento? Quanto vale para você poder ir ao banheiro sem ter a preocupação do sofrimento todas as vezes que vai fazer suas necessidades? Quanto vale para você levar uma vida normal longe de dores, sangramentos, coceiras e incômodos que são causadas por elas? Isso tudo em um método comprovadamente eficiente, prático, direto ao ponto. Para você ter uma ideia, se eu fosse lhe cobrar por todo o tempo que eu me dediquei para descobrir tudo isso, e os investimentos que eu fiz para a compra de revistas, livros e etc., isso não custaria menos de R$500. Como eu sei que nem todos têm condições de arcar com este valor, eu resolvi cobrar R$197 por esse livro. Mas, para os primeiros compradores, eu resolvi fazer algo ainda melhor. Se você for um dos primeiros compradores, esse livro vai sair por apenas R$67. Isso mesmo, apenas R$67. Não vou conseguir manter esse preço por muito tempo. E explico por quê. Eu combinei com a empresa que me ajudou a produzir este e-book que liberaríamos um lote para os primeiros compradores por um valor mais acessível possível. Quero ajudar o maior número de pessoas que sofrem como eu sofri com a hemorroida, para que comece a ter uma vida livre de dores e incômodos. Além disso, quero privilegiar os primeiros compradores que quiserem se tornar meus cases de sucesso no tratamento da hemorroida de forma natural e mais rápido possível. Repetindo, esse preço é especial e será apenas para os primeiros compradores. E como eu confio muito no meu livro, nas técnicas ensinadas neles, resolvi fazer algo ainda mais incrível. Se você não gostar do produto, em até 30 dias, basta pedir o reembolso e eu te devolverei integralmente o valor pago, sem nenhuma burocracia. Agora você tem basicamente 3 opções. A primeira opção é não fazer nada, mas se você assistiu esse vídeo até aqui, eu desconfio que queira parar de sofrer. A segunda opção é de você fazer o que eu fiz. Levar anos e anos aprendendo a partir do zero, desperdiçando tempo e dinheiro, com erros bobos, desperdiçando tempo sem saber exatamente o que dá certo e o que não dá. Essa, sem dúvida, é a opção mais cara e demorada. Eu cometi muitos erros, meu papel aqui é evitar que cometa os mesmos erros que eu cometi. A terceira opção é comprar agora mesmo o livro Como Tratar Hemorroidas Parando de Sofrer e ainda economizar milhares de reais em pesquisas e livros e revista. Eu errei muito, perdi tempo e dinheiro para que você não erre e não perca tempo e dinheiro como eu perdi. O que eu vou lhe mostrar é o melhor atalho. Com o livro Como Tratar Hemorroidas, você vai descobrir o caminho mais curto, mais fácil para se livrar de dores e incômodos e passar a viver uma vida normal. Agora a decisão é sua. Quanto tempo você vem sofrendo com isso por não saber uma solução simples e natural de tratar hemorroidas? Quantas coisas você já se privou devido a este problema? Você pode acabar com essa limitação agora mesmo. Você merece mais, ter uma vida normal, sem dores e preocupações. Eu tenho certeza que você quer acabar com esse sofrimento o mais rápido possível, mas deve ter várias dúvidas passando pela sua cabeça. Vou tentar responder algumas dessas dúvidas mais comuns a respeito do método. Esse método realmente funciona? Esse método serve para mim? Este método é para todas as pessoas que sofrem com hemorroidas e querem aprender mais sobre o assunto.
Eu não sei o estágio que você está com este problema, mas 90% das pessoas estão em um estágio controlável. Mas este livro não é para quem está em um nível inicial de hemorroida? Este método funciona para todos os níveis. Caso você esteja em um nível mais grave do problema, você vai saber como proceder e reduzir as dores e inchaço. Funciona mesmo que você não tenha conhecimento algum do problema. É só seguir as orientações. Funciona mesmo que você já tenha tentado várias alternativas. Será que eu vou conseguir aprender o método? Sem dúvidas. Você vai saber tudo o que precisa para controlar ou acabar de uma vez por todas com a hemorroida, com um simples passo a passo, com as melhores receitas caseiras que vão lhe trazer a solução para o seu problema. Porque eu nunca vi falar disso. Você concorda comigo que é mais fácil vender para você pomadas ou remédios milagrosos do que revelar o que realmente funciona para o tratamento das hemorroidas? Por que você acha que a indústria farmacêutica fatura milhões de reais? Se revelarem para você o que realmente funciona, jamais faturariam esses números. Já tentei outros métodos, por que esse daria certo desta vez? Quanto tempo vou levar para ver resultados? Em alguns casos, em 24 horas você já notará a diferença, mas normalmente é em 72 horas. Isso depende de cada pessoa e da sua dedicação e comprometimento. E se eu não gostar do livro? Para isso você tem uma garantia de 30 dias. Caso não goste, basta solicitar o dinheiro de volta. A partir de agora, a decisão está em suas mãos. Se você quer parar de sofrer de uma vez por todas e não ter mais preocupação todas as vezes que vai ao banheiro, e se você quer levar uma vida normal sem dores, coceiras e sangramentos, basta comprar o livro clicando no botão abaixo. Se você ainda tiver alguma dúvida, lembre-se de que não precisa decidir agora. Você terá 30 dias para decidir se vai ficar com o livro ou não. Se daqui 30 dias você perceber que o livro não é para você, é só pedir o reembolso. Basta me dizer o seu e-mail, o número de transação e clicar no botão. Eu te devolverei 100% da quantia paga, sem nenhuma burocracia, letra miúda ou telefonemas de retenção. Essa oferta não ficará disponível por muito tempo, então aproveite. Essa é uma proposta de risco zero, arrependimento zero. Se daqui 30 dias você decidir que não ficar com o livro, basta pedir o reembolso. Se você não comprar agora, poderá se arrepender depois, porque essa é uma oferta por tempo limitado. Lembre-se de que esse preço é válido somente para os primeiros compradores. A decisão é simples. Se você acha que o livro vai economizar seu tempo e seu dinheiro, compre. Clique no botão abaixo agora e adquira já o e-book Como Tratar Hemorroidas. Você não vai se arrepender. Obrigado por assistir até aqui. Olá, meu nome é Stephanie. No início achei que fosse besteira, mas resolvi colocar em prática as dicas e confesso que me surpreendi com os resultados. Muito obrigada. Aqui é o Carlos Lima. Eu quero agradecer aí o Vanderlei pelas dicas. Depois que eu comecei a seguir elas, nunca mais tive problema com a hemorroida. Hoje eu levo uma vida normal, livre de dores e do desconforto. E muito obrigado. Vanderlei, você é um anjo. Muito obrigada. Com suas orientações, meu intestino passou a funcionar melhor e as dores que eu sentia sumiram. Um beijo no seu coração. Luísa.